Bom, galera, tudo bom? Bom, vamos começar mais um vídeo agora aqui onde a gente vai falar de fato o que é velocidade média e vamos dar um exemplo, tá? Então, o que é velocidade média, né? Velocidade média, ela é uma grandeza, né? Que envolve outras duas grandezas que a gente já começou a ver no outro vídeo, que é a grandeza de espaço, que pode ser medida em quilômetros, metros, centímetros, e a grandeza de tempo, que a gente costuma medir em segundos, tá? Então imagine a seguinte situação: tem um carro, tem uma ambulância que está transportando um coração, por exemplo, está transportando um órgão para um paciente que está no hospital em situação terminal e que precisa desse transplante de forma urgente. Então a ambulância pegou esse órgão e vai precisar transportar de um hospital para outro, certo? Aí uma pergunta que naturalmente pode surgir é: o quão rápido essa ambulância está andando? O quão rápido ela precisa andar para que ela consiga chegar a tempo no hospital e consiga deixar lá o coração para que os médicos consigam fazer o transplante, né? O quão rápido esse movimento precisa ser. Percebe? Esse quão rápido, esse quão, na verdade, já é uma palavra que já começa a remeter à parte de quantificação. Então eu quero quantificar o quão rápido que o movimento está ocorrendo. Se esse movimento está muito rápido, se esse movimento está muito devagar, tá? E a grandeza física que quantifica esse rápido ou esse devagar em movimento é a grandeza de velocidade média, né? Tá? Então ela significa isso: o quão rápido ou o quão devagar um corpo está se deslocando, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente calcula, quantifica isso? A gente calcula isso através dessa equaçãozinha aqui, ΔS sobre ΔT. O que isso quer dizer? ΔS, o delta, na verdade, ele é uma letra grega que em física a gente costuma utilizar essa letra grega para exprimir variação. Então é a variação do espaço, a variação da posição, que estou representando por S, dividido pela variação do tempo. Então, ΔS quer dizer um SF menos um S0, ou seja, posição no instante final menos a posição no instante inicial. Esse F e esse zero aqui são subíndices. O que é isso? Eu tenho uma letra, imagina que eu tenho uma letra A aqui, e aqui no canto direito inferior eu botei um 1 aqui, então isso é um subíndice. Tá? Então isso daqui eu interpretaria como sendo um A1, por exemplo. Então aqui eu tenho SF menos S0, então é a posição que dada em metros final menos a posição inicial dada em metros, divididos pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então eu tenho a variação do espaço, que é quanto ele percorreu, o cara saiu daqui e foi até aqui, então ele percorreu essa distância aqui. Então eu pego uma trena, meço essa distância aqui, isso é meu ΔS, e meço o tempo que ele demorou para sair daqui para vir para cá. Como é que eu meço esse tempo? Com o cronômetro. Na hora que ele saiu daqui eu dou start, na hora que ele chegou aqui eu paro, né, paro o meu cronômetro e vejo a diferença do tempo no cronômetro aqui e aqui. Essa diferença de tempo é o meu ΔT. Então se eu pegar essa distância e dividir pelo tempo que ele demorou, eu consigo calcular a velocidade média desse corpo entre esse ponto e esse ponto aqui. Isso quer dizer o quão rápido que esse ponto se deslocou daqui até aqui. Agora perceba que a velocidade é velocidade média, então tem um média no nome. O que esse média quer dizer? Quer dizer que é uma média desse deslocamento do ponto daqui até aqui. Esse ponto não necessariamente ele precisa sair assim, se deslocar de forma uniforme, como a gente vai ver mais pra frente. Ele pode sair e vir devagarzinho, depois acelerar, depois ficar mais devagar, acelerar. Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Mas a velocidade média é uma grandeza que captura, que calcula, quantifica a média desse movimento. Então se aquele está mais devagar, aquele está mais rápido, aquele está mais devagar, aquele está mais rápido, eu faço uma média desse movimento e obtenho um número. Esse número quer dizer, exprime a velocidade, que é o quão rápido ou quão devagar esse corpo se deslocou, em média. Então, fazendo um exemplo aqui, a gente tem um carro que está se deslocando numa estrada, da esquerda para a direita. Tá? O referencial dele é essa plaquinha aqui. Tá? Então, a partir dessa placa que eu vou medir a posição S dele. Então, nesse instante aqui,
é o instante que eu chamo de T1, ele está na posição S1. Então eu pego uma régua, meço daqui até aqui e vejo a posição S1. Mais para frente ele vai estar aqui, eu pego uma régua, meço daqui até aqui, posição S2. E o tempo, olho no meu cronômetro. Isso aqui é um cronômetro, então uma tentativa de desenhar um cronômetro. Então quando ele estava aqui, eu olhei no meu cronômetro, vi o tempo, na hora que ele chegou aqui, o meu ponteiro do cronômetro está em outro lugar, então é outro tempo. Eu posso construir uma tabela de deslocamento desse móvel, desse carro. Então, num instante que eu chamei de T0, o tempo no cronômetro quando eu olhei vale 0 e a posição dele vale 10. Então, esse carro estava a 10 metros da minha referência, da minha placa. No instante T1, ele estava 1 segundo, o tempo no cronômetro era 1 segundo e ele estava numa posição de 15 metros. Tá? 15 metros da minha referência. No instante T2, ele estava 2 segundos, estava marcando meu cronômetro e ele estava numa distância de 25 metros. Tá? Beleza. Isso aqui é a tabela de deslocamento do corpo. Aí agora vamos começar a investigar esse movimento. O quão rápido ou quão devagar esse corpo se deslocou nessa trajetória. Vamos calcular a velocidade média dele entre o instante T1 e T0 aqui. Velocidade média entre T1 e T0 é o ΔS, S1 menos S0, S1 menos S0, 15 menos 10, divididos pelo T1 menos T0, que é o tempo respectivo a esses deslocamentos aqui. 1 menos 0, 1 menos 0. 15 menos 10 divididos por 1 menos 0 dá 5. Percebe? Mais 5 o quê? Metros por segundo. Em física, todo número, toda grandeza sempre vem acompanhado de uma unidade. A gente tem que botar a unidade que a gente tá escrevendo o negócio, né? Por que metros por segundo? Porque o nosso numerador é S. S é posição. Posição está em metros. Então o nosso numerador está em metros, nosso denominador T está em segundos, então é segundos. Então é metros por segundo. Então o número 5, que a gente saiu da conta, metros por segundo. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que em média esse corpo entre o instante T0 e T1 se deslocou 5 metros. A cada segundo ele andava 5 metros, mais um segundo 5 metros, mais um segundo 5 metros, mais um segundo 5 metros. E assim por diante. Em média. Em média, pode ser que entre T0 e T1 ele tenha andado mais rápido, mais devagar, acelerou, freou. Ele pode ter feito o que ele quisesse. A gente não tem essas informações. O que a gente tem é uma média. Em média, ele andou 5 metros por segundo. Porque passou um segundo, ele andou 5 metros. Só daqui para cá, 5. Tá? E se eu quiser agora calcular a velocidade média entre o tempo T2 e o tempo T0? A variação de espaço de posição entre T2 e T0 é 25 menos 10. 25 menos 10. 25 menos 10. E a variação de tempo é o T2 menos T0, T2 menos T0, 2 menos 0, 2 menos 0. Essa conta aqui dá 15 sobre 2, que dá 7,5 metros por segundo. A unidade é muito importante, como a gente viu. 7,5 metros por segundo, ou seja, em média, daqui para cá, ele andou 7,5 metros por segundo. Tá? Em média. Agora percebe que a velocidade média dele entre 0 e 1 foi de 5 metros por segundo. De 0 e 2 foi de 7,5 metros por segundo. Percebe? O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui para cá o corpo deu uma acelerada. O carro não está andando de forma uniforme. Não. Ele deu uma acelerada, mas pro final. Daqui para cá ele deu uma acelerada. Tá? Agora, em média, desde o início do movimento até esse instante aqui, T2, desde o instante inicial, 0 segundos, até o instante, 2 segundos, ele andou 7,5 metros por segundo. Essa é a média do deslocamento dele. Tá? Se eu vou botar esses pontos aqui num gráfico, eu vou representar o meu deslocamento pelo eixo Y, S, e meu tempo no eixo horizontal aqui. Então, 0 segundos,
10 metros, deixa eu botar aqui, 0 segundos, 10 metros, 0 segundos, 10 metros. Em 1 segundo ele estava a 15 metros, então em 1 segundo ele estava a 15 metros. Mais um ponto aqui. Em 2 segundos ele estava a 25 metros. Mais um ponto aqui. Tá? Então se eu unir esses pontos aqui, que eu uni já em vermelho aqui, a gente tem o nosso gráfico do deslocamento do nosso corpo. Percebe que daqui para cá a reta tinha uma determinada inclinação, né, que é essa angulação que ela tem aqui. Ela tinha uma determinada essa angulação, né, ela tinha uma determinada inclinação, que era essa aqui. Daqui para cá, você percebe que a inclinação dela aumentou? Essa inclinação aqui maior, né, quer dizer, essa inclinação que em termos gráficos, em português quer dizer que o corpo deu uma acelerada, aumentou a sua velocidade. E os números não mentem, os números dizem isso, a velocidade média dele aumentou. Essa velocidade média de 7,5 metros por segundo corresponde como se o corpo tivesse feito um movimento uniforme, em média, saindo daqui e vindo para cá. Saindo de 10 metros, vindo até 25 metros de forma uniforme. Que é o que essa linha preta tracejada aqui quer dizer. O corpo, na verdade, fez isso. Veio mais devagar aqui e aqui deu uma acelerada. Mas, na média, ele fez isso daqui. Andou de forma constante aqui, de forma uniforme. Tá? Então, beleza, galera. Isso é velocidade média. Né? E a gente, sim, só para complementar, velocidade média não necessariamente a gente pode aplicar só para deslocamento de um corpo, né? Tem várias outras grandezas que a gente pode utilizar a velocidade média também, por exemplo, internet. Quando digamos internet, é uma internet de 100 megabytes por segundo. O que isso quer dizer? A cada segundo, em média, o meu computador baixa 100 megas. Então ele recebe 100 megas de dados do satélite e joga também para o satélite. Entendeu? Então quer dizer que essa velocidade de 100 megas por segundo, esse número é uma velocidade média de transmissão. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo acabou cortando, não consegui terminar outro vídeo. Mas então é isso, tá? A noção sobre velocidade média. Tá? E eu vou colocar também um PDF lá no Facebook sobre isso que a gente falou e com esse exemplo. Tá bom? Explicando de uma forma mais clara, né, mais complementar isso que a gente discutiu aqui, tá? Qualquer dúvida, fala comigo ou falem com o Renan, tá? A gente está sempre no Facebook ali, tá? Pode chamar a gente e tirar suas dúvidas, tá bom? É isso e bons estudos.